pouquinho mais cedo com o Frei Beto a respeito da simbologia da cerimônia, a respeito do legado do Papa Francisco e a respeito do que vem por aí no conclave, a perspectiva dele para a escolha do novo Papa. Vamos ouvir aqui esse papo com o Frei Beto, Zaidan? Claro, será uma honra. Vamos lá, agora 8h08. Aqui no Jornal Gente, nós vamos conversar agora com Carlos Alberto Libânio Cristo. Estou falando do Frei Beto, que muito gentilmente nos atende da manhã deste sábado. Frei Beto, como vai? Bom dia. Bom dia a todos aí que nos escutam pela Band. Muito obrigado pela oportunidade de a gente bater um papo sobre o Papa Francisco. E ao longo desses dias, li algumas coisas, várias coisas, aliás, e algumas delas tirado da sua veia de escritor, de jornalista, mas de profundo conhecedor da causa. Eu queria saber, quando eu li um artigo que você escreveu falando sobre a morte de um Papa, não é simplesmente o fim de um pontificado, mas é um capítulo da história que se encerra. Eu queria saber de você, qual foi esse capítulo construído ao longo dos últimos 12 anos? Na verdade, Francisco foi um grande inovador, né? Ele foi precedido por dois pontificados conservadores, de João Paulo II e Bento XVI, e decidiu implementar uma série de reformas na Igreja. E, sobretudo, reformas que foram inspiradas pelo Concílio Vaticano II, que aconteceu entre 1962 e 65, mas ficaram pendentes, porque os papas posteriores não cuidaram de implementar aquelas reformas. Por isso ele convocou tantos sínodos. Para fazer uma boa comparação, um concílio é como uma Assembleia Nacional Constituinte, e os sínodos são as reuniões do Congresso Nacional, né? Câmara e Senado. Então o Papa fez a convocação. Ele poderia ter decidido da cabeça dele, mas ele era muito democrata, então buscou um consenso, convocou cardeais, bispos, peritos, para essas discussões. Algumas coisas ele conseguiu avançar, como o fim do preconceito, pelo menos preconceito doutrinário, formal, aos homossexuais, a bênção que pode ser dada a eles, embora ainda não tenha caráter sacramental. Eu acho um detalhe, porque, na verdade, acho que toda bênção tem caráter sacramental, mas não vamos entrar aí no teor teológico dessa questão. Obrigou os sacerdotes a batizar os filhos de casais homoafetivos. Ele permitiu aos divorciados o recasamento na Igreja, né? E considerou que o aborto não é mais fator de exclusão da Igreja, mas é um pecado, uma vez confessado pode ser absolvido. Enfim, ele tomou iniciativa. Agora, sobretudo, o grande mérito de Francisco foi na área social. A opção que ele fez pelos pobres, ao adotar esse nome de Francisco, né? Em homenagem a Francisco de Assis, ao abraçar a causa dos refugiados que chegavam na Europa. A primeira viagem que ele fez foi à ilha de Lampedusa, que recebia balsas de refugiados da África e do Oriente Médio, e ele frisou aos europeus que, olha, esse pessoal vem para cá não é por veleidade turística, vem fugindo de guerras, da fome, em decorrência dos séculos de colonialismo europeu em países da África, da Ásia, né, e do Oriente Médio. Então vocês devem acolhê-los porque vocês são responsáveis pela situação de penúria em que eles vivem. Ele foi o primeiro Papa a fazer uma encíclica a favor da preservação ambiental, a Laudato Si, né, louvado sejas, e uma encíclica muito contundente porque ele associa a questão ambiental à exploração predatória dos recursos da terra. Então, mostrando que o que ele chamou de esterco do diabo, né, uma das metáforas que ele usou para o capitalismo, responsável por essa degradação ambiental que afeta, sobretudo, os mais pobres. Enfim, foi um homem muito inovador e eu espero que agora seja eleito um novo Papa que dê continuidade à linha pastoral dele. Quando um Papa é escolhido,
obviamente, se tem um projeto, não sei se a palavra projeto é a mais adequada, mas está dentro Sim. das nossas rotinas, assim. Você Sim. tem uma ideia do que se espera daquele Papa. A aproximação com os mais pobres, que foi uma coisa dita ou deixada ali nas entrelinhas por Bento XVI, foi atingido esse objetivo ou houve quem torcesse o nariz e entendesse que o caminho não foi exatamente aquele que foi preceituado lá atrás quando o Papa Francisco foi escolhido? Não, muita gente torceu o nariz, porque é preciso levar em conta o seguinte: o Francisco foi eleito depois de 34 anos de 2 pontificados conservadores, o João Paulo II e o Bento XVI. Então, o Francisco, quando ele vem com todas essas inovações, ele não encontra tanta acolhida na igreja, porque a maioria dos padres e bispos hoje são de moderados a conservadores, porque são resultado dessas safras de João Paulo II e Bento XVI. O Francisco encontrou muita resistência na igreja, a ponto de um cardeal dos Estados Unidos chamá-lo abertamente de comunista. Então, realmente ele foi um profeta corajoso, mas a Igreja Católica ela não conseguiu até agora vencer uma das suas doenças, foi uma expressão usada pelo Francisco, que é o clericalismo, tudo centrado na figura do padre, né? E não na valorização do povo de Deus, das comunidades, como havia na época das comunidades eclesiais de base, e como, aliás, fazem muitas igrejas evangélicas hoje, né? Então, por isso, a Igreja Católica começou a perder muito terreno, muito terreno. Hoje, os seminários, as casas de formação na Europa estão virando hotéis, locais de eventos, enfim, porque não há vocações, né? Então, realmente, o Francisco deu um novo alento à igreja com essa opção pelos pobres. Os crimes da igreja que o Padre Francisco trouxe mais à tona e que talvez a gente não tenha falado tanto no noticiário como nos últimos 12 anos, foi na medida que você esperava, Frei Beto? Foi. Ele foi muito rígido. Enquanto João Paulo II e Bento XVI foram muito coniventes com os responsáveis pela pedofilia e por corrupção na igreja, o Francisco usou a mão dura, né? Foi muito rigoroso nos 2 pontos, a ponto de prender um cardeal, né? Que agora está, o cardeal Beiu, que está fazendo todo esforço para participar do conclave, mas ele, em princípio, está excluído, não pode participar, embora, né, não tenha sido destituído das suas insígnias cardinalistas. O cardinalato é apenas uma insígnia, uma homenagem, né? Na verdade, todos eles são arcebispos, mas recebem esse título, enfim, e constituem um colégio de cardeais. Então, o Francisco foi muito rigoroso. Me lembro que, por exemplo, no início ele não acreditou nas denúncias gravíssimas de pedofilia no clero do Chile, e depois ele mandou investigar mais a fundo e destituiu todo mundo, inclusive o bispo, né? Então, ele foi extremamente rigoroso nisso, sancionou um cardeal que aplicou reservas financeiras do Vaticano em imóveis em Londres, em benefício próprio, enfim, acabou com essa corrupção toda. Ele foi extremamente rigoroso e deu muito exemplo de simplicidade, né? O testamento dele deixa claro a maneira como ele está sendo enterrado e o fato dele dizer, olha, eu não vou onerar a igreja, tem um amigo que resolveu pagar todas as despesas do meu sepultamento. Então, realmente era um homem extraordinário, vai fazer muita falta. Espero que o sucessor esteja à altura dele. Frei Beto, eu quero falar da cerimônia em si, mas eu quero só nessa parte que diz respeito ao pontificado do Papa Francisco e o que vem na frente, só uma última pergunta para a gente falar especificamente de toda a liturgia. Você disse que espera um novo Papa numa linha semelhante à do Papa Francisco. Isso é o que o senhor espera, mas o senhor entende que está encaminhado dessa forma? Olha, é o seguinte, dos 252 cardeais que vão participar do conclave, são 135 eleitores, que só podem votar os que não completaram 80 anos.
Então, esses eleitores, 80% foram escolhidos por ele. Não quer dizer que todos pensem como ele, porque quando o Papa nomeia um cardeal, ele leva em consideração o consenso dos bispos daquele país. E nem sempre os bispos são progressistas e pensam como o Papa, né? Então, não vamos dizer que são todos progressistas. Mas eu prevejo o seguinte: se houver a eleição de um cardeal conservador, vai haver um retrocesso na igreja. Ela vai se esvaziar ainda muito mais do que se esvaziou durante os 34 anos de João Paulo II e Bento XVI. E aparecendo segmentos fundamentalistas, muito discriminatórios, enfim, né? Então eu acredito que será escolhido, até a minha avaliação é que o papado voltará para as mãos dos italianos. E entre os italianos, há 5 nomeados por Francisco que atuam na linha dele. Então eu acredito que será eleito um desses 5, principalmente votaria no cardeal Zuppi, que é o presidente da Conferência Episcopal, o cardeal de Bolonha e presidente da Conferência Episcopal Italiana. Acho que dificilmente será um cardeal da África, porque os cardeais da África em geral são conservadores, embora haja uma exceção, que é o cardeal Turkson de Gana. Corre aí, né, como azarões, o cardeal Tagle das Filipinas, mas ele é muito jovem, não sei se os cardeais vão querer de novo um papa que dure muito tempo, né, como João Paulo II durou 26 anos. E tem o cardeal, o Timothy Radcliffe, que é um cardeal inglês, aliás, meu amigo, também frade dominicano como eu, que era o teólogo preferido do Papa e um dos seus assessores mais íntimos. Então, são as minhas previsões aí. Vamos ver, não participo da Bolsa de Apostas, mas dou os meus pitacos. Frei Beto, a cerimônia que já começou, que já está acontecendo lá em Roma, é recheada de simbolismos. Aliás, os simbolismos, eles vêm desde o momento em que se registra a efetiva morte do Papa, né? Quando aquele que recebe essa responsabilidade tem que perguntar por ele 3 vezes antes de declará-lo como morto. A liturgia toda que envolve, desde a morte do Papa até o desfecho desse cenário que vai acontecer hoje, mudou ao longo do tempo? Neste ano teremos alguma coisa diferente? Mudou muito. Hoje, todo o protocolo foi estabelecido pelo João Paulo II. Mas o próprio Francisco também mudou o protocolo de João Paulo II. Porque todo Papa é um monarca absoluto, ele faz o que quer. O que é um monarca absoluto? No Ocidente, o único que tem como chefe de Estado é o Papa. No Oriente tem vários, como o rei da Arábia Saudita. O monarca absoluto é aquele que não há nenhuma instância que possa julgá-lo, censurá-lo, condená-lo, nada, né? Questioná-lo. Só que o Francisco nunca quis usar esse poder. Por isso que ele convocou tantos sínodos, que são encontros, né, para debater as questões da igreja, fazer avançar, etc. Mas ele modificou, né, várias regras do rito de funerais. Então, não sei se os outros papas posteriores irão adotá-la, mas ele realmente precisou uma série de coisas que no protocolo oficial de João Paulo II estava previsto de um modo e ele fez de outro. Por exemplo, o corpo passar pelo Palácio Apostólico, porque a residência papal, que o Francisco nunca morou lá, morou sempre numa casa de hóspedes, que é conhecida como Casa Santa Marta. Então, ele disse que não queria passar e não passou. O corpo dele não passou pelo Palácio Apostólico, né? O corpo dele deveria ser enterrado 9 dias depois da morte, vai ser enterrado menos, porque ele morreu na segunda, vai ser enterrado no sábado. Então e o túmulo dele, todos os papas recentes são enterrados no subterrâneo do Vaticano, né, chama cripta, e ele vai ser enterrado lá na Basílica de Santa Maria Maior, que era a igreja predileta dele em Roma. E a presença de tantos fiéis ao longo desses dias, né, na cerimônia do velório e depois no sábado, quando isso se encerra e se dá o desfecho de toda essa liturgia, há uma percepção de que as pessoas que vão a Roma
entendem que tiveram em Francisco, e nesse momento do sepultamento, alguém diferente daqueles que a fase moderna apresentou? Sim, ele transcendia as fronteiras da igreja. Primeiro, era o chefe de Estado mais respeitado do mundo, né? Nenhum merecia tanto respeito quanto ele. Segundo, era um homem de mover multidões, impressionante. Nas Filipinas, ele mobilizou 6 milhões de pessoas. No Rio, quando ele veio ao Brasil, na praia de Copacabana, ele reuniu mais gente que todos os réveillons da praia de Copacabana. Então, lembrando, né, Frei Beto, que o evento em Copacabana aconteceu na praia de Copacabana porque caiu um temporal e deu errado onde deveria ser, né? Ele foi meio que resolvido em cima da hora, né? Exatamente. E realmente, então, uma pessoa muito querida, né? Que o mundo via nele, não só o chefe da Igreja Católica, via nele um aliado, via nele um paizão, enfim, uma pessoa que era uma referência de exemplo, de testemunho, de ética, né? E, ao mesmo tempo, firmeza a favor dos direitos humanos e dos pobres. A volta que ele deu e quis dar, e sabia talvez das consequências no dia anterior à morte, é algo que vai ficar marcado na característica do Papa Francisco? Sim, claro. Ele foi até o fim, ele quis ser o pastor ali e agradar o povo até o fim. Ele já estava muito... afetado pela doença, etc., devia estar repousando, não, fez questão de dar aquele giro lá para atender o povo, né? Realmente ele era extremamente acolhedor, essa é a palavra. Eu tive o privilégio de estar com ele 2 vezes, 2014 e 2023, e conversamos, sabe, me ouviu, enfim, aliás, uma das coisas que ele me disse, eu insisti com ele que viesse a COP30, agora em novembro, em Belém. Ele me disse que estava pensando seriamente nisso. Pena que partiu antes para a casa do pai. Como que a gente pode finalizar esse ciclo, Frei Beto? Será a marca, será a aproximação dos pobres? Eu já te perguntei no começo, mas agora só para a gente encerrar. Aquele que abriu espaço para... Exatamente. Aquele que abriu espaço também, é uma coisa que eu queria ter te perguntado antes já. Se aproximar de regiões não católicas, de países não católicos, e debater e conversar com líderes de outras religiões. Isso foi uma característica que também vai ficar marcada na trajetória dele? Muito fortemente. Agora, eu acho que ficará mais marcada a questão dos refugiados, né, a opção pelos pobres, superar os preconceitos sexistas da Igreja, e é o primeiro Papa da história que faz uma encíclica, a Laudato Si, louvado sejas, em defesa da preservação ambiental, apontando as causas, que muitos falam de devastação ambiental, mas não apontam as causas. Ele não, mostrou que era uma ação predatória de grandes grupos econômicos, que ele chamava, inclusive, de esterco do diabo, né? Em busca de lucros exorbitantes, em detrimento das condições ambientais e dos direitos humanos. Frei Beto, Carlos Alberto Libânio Cristo, frade dominicano, jornalista, escritor, com quem eu tive o prazer de conversar na manhã deste sábado, data da cerimônia de sepultamento do Papa Francisco. Frei Beto, muitíssimo obrigado pela tua participação. Um grande abraço, viu? Aos ouvintes aí da Rádio Band. Um grande abraço. 8h26. Sempre bom ouvir o Frei Beto para falar das coisas. Nesse caso específico, é sempre legal ouvir o Frei Beto sobre os mais variados assuntos, mas especificamente sobre essa relação que ele mesmo teve, né, Zaidan, de proximidade com o Papa Francisco. Sim. E ele traz um cenário muito provável, né, do conclave. Mas chama a atenção o que ele disse sobre o Francisco ter sempre convocado sínodos para que suas decisões não fossem sempre isoladas, monocráticas, né? E querendo ouvir o que os cardeais e bispos pelo mundo têm a dizer. Isso é muito importante, já que ele não é obrigado a isso, né? O Papa tem, como disse o Frei Beto, a autoridade de um monarca absolutista, que ele decidido está dentro do catolicismo, mas o Francisco fez sempre questão de ouvir, inclusive gente que
que discordava radicalmente das ideias dele, Francisco. E agora é saber, não é, Ronald? Porque não é apenas a linha política, ideológica até, que vai definir o sucessor do Francisco, mas também a decisão de quem irá suceder ao Francisco, ela passa muito pela observação que eles fazem das necessidades do catolicismo naquele momento, no mundo inteiro. Aquilo que os cardeais, porque o cardeal está sempre ouvindo o arcebispo está ouvindo os bispos estão ouvindo os padres. Então, as questões locais, você vai tendo um conjunto, vai formando um mosaico ali de problemas locais, entendendo qual deles é predominante e como um papa deve agir em relação a isso. Tanto que, no conclave, depois da morte do João Paulo II, eles discutem ali um encontro intelectualizado, né? Onde você tem discussão de ideias, etc. E o Ratzinger, naquele momento, ele disse que era preciso reforçar a fé elementar, a fé primordial, e para combater, inclusive, as relativizações que se espalhavam pelo mundo em diversas, não só no catolicismo, mas fora, né? Relativizando valores, ideias, princípios. E isso foi determinante para que os outros cardeais, ao ouvirem o Ratzinger falar sobre isso, abordar esse tema, chegarem à conclusão que era isso que a Igreja Católica precisava naquele momento. E ele foi eleito, tornou-se o Bento XVI. E o Francisco, sem nenhuma surpresa, quando ele também, naquelas conversas no conclave, depois da renúncia do Ratzinger, eles chegaram à conclusão que o apelo dele para que a Igreja Católica voltasse não só a olhar, mas a procurar os mais pobres, os oprimidos do mundo, né? Oprimidos por guerras, por fome, por relações de trabalho, né? Relação do trabalhador com o capital, pelos oprimidos, os imigrantes, e aquele discurso teria de se tornar o discurso central, pelo menos no período seguinte ao Ratzinger, e ele foi escolhido. Então, muitas vezes, não é, mesmo aqueles que discordam daquela linha, às vezes eles chegam à conclusão que é aquilo que a Igreja Católica precisa naquele momento. Então, por isso há surpresas, né? Tem até aquela frase, Ronald, que é muito usada, né, com relação aos conclaves. É uma frase, claro, criada dentro do catolicismo, né, que é o sujeito que chega papa e sai cardeal, né? Ou seja, ele chega como um favoritaço e não é escolhido, né? Ele sai cardeal, ele chega papa e sai cardeal. Então, podem ocorrer surpresas, né? Mas, segundo o Frei Beto, provavelmente um italiano, e ele acredita que um desses 5 que foram nomeados pelo Francisco, que um desses 5 representaria a ideia de prosseguir no caminho defendido pelo Francisco, não só de ataque aos crimes dentro do catolicismo, a punição, o rigor, também a ideia de reduzir drasticamente os gastos do Vaticano. Há muita resistência a isso. Francisco lutou contra muita gente para tentar reduzir gastos no Vaticano, muita resistência. E, claro, essa ideia de que os pobres devem ser o objeto da atenção da Igreja Católica. Então, o Frei Beto acredita que se um desses 5 for escolhido, que essa linha terá prosseguimento, né, Ronald? É isso, Zaidan, exatamente. Eu gravei essa entrevista um pouquinho mais cedo com o Frei Beto, no momento em que a cerimônia tinha sido iniciada lá no Vaticano. Agora acontece o sepultamento em cerimônia privada, não tem câmera, não tem áudio, não tem absolutamente nada. Daqui a pouco a gente vai à Itália, nós vamos ao Vaticano,